Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 17. E nós vamos ler juntos do versículo 5 até o versículo 10. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também o trilho da nossa reflexão hoje. E eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Jeremias 17, de 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, suplicamos graça, favor do alto, a liderança do Teu Espírito, o Espírito da verdade, e te pedimos que o Senhor nos permita ter mais do que informação, mais do que apenas arrazoar no nível mental, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, no processo de absorvê-la, corresponder com ela, que haja aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer e que haja a liberação dos céus. Aquilo que o Senhor planejou para esse tempo, para essa hora, nós oramos que se cumpra em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: como saber se confiamos em Deus? O texto começa apresentando duas pessoas de comportamento distinto. Um é aquele que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e o coração se aparta do Senhor. Foi classificado como maldito. Mas o outro, classificado como bendito, é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Depois de apresentar esses dois comportamentos, um de confiança e outro não, é que nós temos na sequência aqui os versículos 9 e 10. No 9 nós lemos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Depois dessa afirmação, Deus, por meio do profeta Jeremias, questiona: quem poderá entendê-lo? E com isso Deus está denunciando a limitação, a dificuldade do homem de entender o próprio coração. Ou seja, saber com certeza se você está se movendo em confiança ou não, não é algo que você poderá dizer: eu cheguei a uma conclusão segura apenas examinando o seu próprio coração. Porque o coração é enganoso e cada um de nós tem dificuldade de conhecê-lo. Mas depois de fazer a pergunta: quem poderá conhecê-lo? Deus responde: não você, eu. E diz: eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu esquadrinho aquilo que você não pode esquadrinhar. Eu consigo penetrar numa dimensão de análise, de avaliação e leitura do seu coração que você jamais conseguirá. Agora Deus está dizendo: eu não apenas leio o que você não lê. Depois ele dizer que sonda o coração, que prova os pensamentos, e diz assim: para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não apenas faço a leitura que você não faz, mas eu tenho o poder de tirar o que está do lado de dentro e sinalizar, expor do lado de fora. Eu retribuo de acordo com aquilo que está dentro de você e você não consegue enxergar. Ou seja, para responder como saber se confiamos em Deus, nós dependemos não apenas de uma autoavaliação, de um autoexame. Nós dependemos do exame do alto. E o Deus que nos examina, Ele também expõe. Portanto, o que eu quero te apresentar a partir desse texto começa, em primeiro lugar, por uma diferença de atitude, do que confia e do que não. Esse vai ser o primeiro tópico que eu vou abordar aqui. Mas depois, em segundo e terceiro lugar, como segundo e terceiro tópicos, nós vamos avaliar os sinais que acompanham o que não confia em Deus e é classificado de maldito.
E depois nós vamos avaliar os sinais que acompanham o que confia em Deus. E eu entendo que esses sinais, essas declarações, são como Deus disse logo depois na sequência, a forma dele mostrar para nós se confiamos ou não confiamos nele. Então, eu gostaria que juntos nós pudéssemos, considerar essas verdades. Em Deuteronômio 30, de 15 a 18, Deus diz, olha, se vocês me obedecerem, guardarem os meus estatutos, vocês serão abençoados. Mas se vocês se apartarem de mim, vocês serão amaldiçoados. Normalmente nós pensamos no modelo de bênção ou maldição de acordo com obediência ou desobediência. Alguns não conseguem associar isso com o que Jeremias, da parte do Senhor, está falando, confiança ou falta de confiança. Mas a verdade é que não só temos um texto que explicitamente relaciona bênção e maldição com confiança ou a falta dela, como também podemos entender o seguinte: há uma ordenança bíblica para que eu e você creiamos e confiamos em Deus. Em Marcos 11, 22, Jesus afirma, é um imperativo, tem de fé em Deus. E se eu e você decidimos não crer, não confiar, estamos em desobediência. No final das contas, a questão não é avaliar quais são todas as possibilidades. É fato que a Bíblia fala de condutas conduzem à bênção, de condutas conduzem à maldição. Outro dia um falou para mim, maldição é coisa do Antigo Testamento, da lei, isso não tem no Novo. Eu falei, então você não deve estar lendo o Novo Testamento direito. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8 dizem assim: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Bênção ou maldição, depende se você corresponde ou não a Deus. Um outro dia me falou, está falando de terra o texto? Eu falei, não. Olha os versículos anteriores. Ele está falando de crente bom e crente ruim. Crente que corresponde com Deus e crente que não. E aí ele entra com a alegoria de terra boa e terra ruim, dizendo que a terra que corresponde, bênção. A que não corresponde, maldição. Aliás, ele diz a terra que não corresponde está perto da maldição. Seu fim é ser queimada. A terra literalmente não queima. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador. Ô, palavrinha difícil, deixa eu tentar de novo. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador. Ele está falando da perdição, da condenação eterna do inferno. Agora, a palavra maldição assusta alguns, talvez porque soe pesada demais, mas no contexto do povo de Deus, maldição não tem mera e simplesmente a ver com uma retribuição no sentido de mera punição. Ela sempre associada à punição, ao caráter justo de Deus, é também vista como expressão de misericórdia e como um chamado ao conserto. Eu vou falar melhor sobre isso no final. Então talvez enquanto eu estiver falando, a sua leitura te deixe mais confortável, Você de repente ouvir no lugar de maldição, correção. Você ouvir no lugar de maldição, disciplina. Mas o que quer que você resolva ouvir, eu vou falar do jeito que a Bíblia diz, maldição, ok? Então, em primeiro lugar, vamos falar da diferença de atitude dos dois, e depois, como eu disse na sequência, os sinais da maldição e depois os sinais da bênção. No versículo 5, quando o texto começa dizendo, maldito o homem que confia no homem, interessante que o texto não diz apenas maldito o homem que confia no homem, mas ele diz que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não é confiar no homem. O problema é a substituição, quando você escolhe confiar no homem e não em Deus. Porque as pessoas às vezes apresentam meias verdades. Eu me lembro de muitos anos atrás, no início da nossa igreja, tivemos uma situação onde precisamos corrigir uma pessoa no nosso meio, porque ela vinha demonstrando uma grande dificuldade de expressar confiança em qualquer nível de relacionamento, desde a família. Isso estava gerando, obviamente, prejuízo, mas também se estendendo para questões ligadas ao trabalho e dentro do contexto da igreja.
Relacionamento com líder, com liderado, né? Sempre o mesmo problema da falta de confiança. Quando fomos confrontar a pessoa no sentido de ajudá-la a enxergar o erro e crescer, o camarada tentou se defender usando esse texto. Maldito homem que confia no homem. Tipo, não tem que confiar em ninguém. Falei, ei, se você está certo, então eu vou andar na sua doutrina. A partir de hoje, não confio em você. Aliás, por que é que eu devo confiar você em alguma coisa aqui da igreja se você não merece confiança? Então eu vou remover você de todo esse lugar. Ele ficou me olhando assustado. Falei, só estou falando o que você sugeriu. Agora, quando é para você a verdade serve, quando é contra você não serve. Eu falei, você está tirando o texto do contexto. O problema não é confiar nas pessoas. Você vai ter textos, como na lei de Moisés, onde Deus tentava tratar com questões ligadas, por exemplo, ao ciúme do marido em relação à mulher, porque Deus sabe que num ambiente de desconfiança, nenhum relacionamento sobrevive. Então Deus não está falando contra a confiança. Deus está falando de colocar confiança em pessoas a ponto de substituir a confiança nele. Essa é a diferença. Quem está entendendo o desenho aí, diga amém. Então, quando nós olhamos para isso, há um exemplo na Escritura que para mim não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, que diz respeito a um dos reis de Judá, que é o rei Asa. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 7 a 9, nós lemos assim: naquele tempo, o vidente Anani, vidente era a expressão usada para o profeta com o qual Deus falava por meio de visões. Naquele tempo o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, outra versão diz, para se mostrar forte, aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Deus está confrontando um cara que já havia confiado e já havia visto milagres. Os líbios e os etíopes se uniram numa guerra que parecia ser impossível de vencer contra o reino de Judá. Nessa época estamos falando do reino dividido, então as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, enquanto as demais 10 das 12 tribos de Israel formaram o reino do norte, o reino de Israel. E nesse momento, quando ele tinha que enfrentar aquela multidão, aquele exército impossível de vencer, ele confiou em Deus e experimentou um livramento. No entanto, agora, por causa de uma outra circunstância muito menor, ele tenta resolver do seu jeito e da sua maneira. E na tentativa de se livrar de um inimigo, ele faz aliança com outro. E Deus está dizendo, porque você confiou nele, em vez de confiar em mim, você vai enfrentar guerras, você agiu loucamente. E outra, esse camarada com quem você está fazendo aliança para vencer esse, era um inimigo seu. Vocês se uniram para um inimigo em comum, mas agora você perdeu a bênção de vencê-lo, a provisão de vencê-lo que eu tinha para você. Quando você olha para o rei Asa, ele começa bem, mas não termina bem. Aliás, um pouquinho adiante, no versículo 12, a Bíblia diz assim: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O problema não é fazer uso da medicina. Não é porque pregamos fé que nós somos contrários ao uso da medicina, dos remédios, acreditamos ser parte daquilo que Deus deu para favorecer a humanidade. O apóstolo Paulo, que vivia milagres de curas sobrenaturais, num determinado momento faz referência a Lucas como médico amado. Ele tinha um médico na sua equipe, né? E ao chamá-lo de médico e não só de irmão, ele está dizendo, é amado como pessoa e é apreciado pelo seu trabalho entre nós. O problema é quando a pessoa confia em algo a ponto de deixar de confiar em Deus. Então não havia nenhum problema no tratamento médico, mas quando Asa diz, eu não preciso de Deus porque tenho bons médicos, e daqui a pouco os médicos dão a notícia, mas nós não resolvemos o seu problema, ele não tem nenhuma possibilidade de viver o sobrenatural. Ele fez uma troca. Quando confiou no rei da Síria, quando confiou nos médicos, ele está dizendo para Deus, eu me resolvo, eu me garanto sem você. Em nenhuma das circunstâncias ele conseguiu. Então é nesse sentido que a Bíblia está falando de alguém que confia nos outros a ponto de abandonar a confiança no Senhor.
Isso não significa que estamos tentando dizer que não pode se confiar nas pessoas. Não significa que estamos tentando dizer que você não pode ter tratamento médico. Então deixa eu dar um terceiro exemplo que nos ajude a manter o equilíbrio. A sabedoria bíblica nos ensina que é bom você, quando falamos em termos de gestão, saber lidar com a provisão. Quando eu falo provisão é o recurso esse que você vai literalmente provisionar, separá-lo. Para quê? Para quando tiver alguma necessidade você estar preparado para ela. Na revelação que Deus, por meio de José, deu ao faraó e diz: aproveita os 7 anos das vacas gordas de prosperidade, não para torrar e gastar tudo, mas para estocar. Porque quando vierem os anos de fome das vacas magras, você tem recurso, você tem provisão. Isso é sabedoria, é boa administração, é boa mordomia. Agora, a mesma Bíblia, em contrapartida, diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, manda aos ricos desse mundo. Os ricos é a turma que tinha grana guardada, tinha provisão para enfrentar a dificuldade. Manda aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Qual a diferença? A diferença é que não é errado ter a provisão, errado é confiar nela. Paulo está dizendo isso é instável. Você pode ter feito a sua parte, daqui a pouco a economia vira, o mundo vira, a vida é cíclica e aquele negócio que você achou que te garantiria não está mais lá. Então, faça a sua parte, mas não confia nisso. Confie em Deus. Quem está entendendo? Então, quando eu olho para essa descrição, em primeiro lugar temos uma pessoa que deixa de confiar em Deus para confiar naquilo que é humano, naquilo que é natural. Mas em contrapartida, nós lemos no versículo 8, depois de no 7 o texto dizer: bendito que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz: porque ele é como árvore plantada junto às águas. E virão aqui os relatos no versículo 8 que detalham o procedimento de confiança. Qual a diferença do primeiro? O primeiro confia no homem, fazendo dele, da carne, daquilo que é natural, o seu braço, aquilo que o apoia, aquilo que lhe dá garantia, e abandona o Senhor. Mas a Bíblia fala de outro, que faz do Senhor a sua esperança, que confia nele. E qual a diferença entre um e outro? É aquilo que cada um experimenta, é aquilo que cada um vive, Confiar no Senhor, fazer dele a nossa esperança, é saber que mesmo que Deus use um homem ou algo natural para nos ajudar ou favorecer, nós não confiamos naquilo, e sim no Deus que cuida de nós e orquestra a circunstância. Uma coisa que me chamava a atenção desde muito novo é que o livro de Esther, se você não reparou isso, leia o livro de Esther do começo ao fim com esse olhar. O livro de Esther é praticamente o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Ele não fala de Deus, não aberto explicitamente. Mas quando você lê a história, há uma orquestração divina por trás de tudo o que está acontecendo. E há um momento específico lá no livro de Esther, onde a Bíblia fala que Mardoqueu, o tio de Esther, que é o homem piedoso de destaque naquele livro e naquela narrativa, ele é vítima de uma conspiração. Sua vida será tirada, haverá um atentado contra toda a linhagem de Abraão, com a qual Deus tinha um pacto, uma aliança, uma promessa e um propósito. E quando o cenário está assim para ter o seu desfecho, a Bíblia diz que Assuero, o cara que governava o mundo da sua época, tem uma insônia, não consegue dormir. E naquela época não se lidava com o tédio como hoje, porque eles não tinham internet, não tinham televisão. E o rei escolhe uma programação muito empolgante para fazer na madrugada da insônia: ler as crônicas do reino. E ele pede para um dos seus criados para ler as crônicas do reino, para entretê-lo, já que ele não consegue dormir. Imagina o criado indo na biblioteca, olhando aquele monte de rolo, e ele acha que está escolhendo aleatoriamente: esse aqui vai, e puxa um. Mas a divina providência o guiou. Quando ele vai ler a história, qual é o relato? Era o relato de como Mardoqueu havia desbaratado uma conspiração contra a vida do rei. A vida do rei foi preservada porque Mardoqueu denunciou aquilo que ele tomou conhecimento. O rei pergunta para o criado: o que é que fizeram para recompensar esse homem? O rapaz diz: nada. Como nada? O homem salvou minha vida. Rei, se ele tivesse feito algo, estava registrado nos anais do reino. Isso aqui é literatura oficial nossa. Não foi feito nada. O rei diz: então vamos fazer. Ele acorda decidido a recompensar o homem. E vai pedir conselho justo
para o inimigo de Mardoqueu, que achando que ele era quem seria recompensado, né, proporciona uma reviravolta no jogo extraordinário. Você pode não ler o nome de Deus lá, mas o dedo de Deus está ali o tempo todo. Sabe, nós precisamos aprender a ter esse tipo de confiança no Senhor. A confiança que, baseada numa experiência que nós tivemos lá em casa, eu chamo daquela confiança infantil. Quando meu filho Israel tinha 5 anos de idade, nós vivemos um momento muito interessante com ele, né? Desde que nossos filhos eram pequenos, eles nem andavam, estavam no colo, a gente já treinava a carregar a oferta para colocar no gasofilácio, né? A gente entendeu que isso é parte de um treinamento que tem que começar muito cedo. Quando começaram a andar, a gente dava o dinheiro e dizia, leva. Então todo o culto, quando estava para começar o culto, ele chegava na gente, dinheiro da oferta, o dinheiro da oferta, e a gente sempre dava o dinheiro da oferta para cada um deles. Eu lembro que Israel, nessa fase dos 5 anos, eu dei uma bolsinha para ele pequena, com zíper. Eu enchi ela de moeda, né? E algumas notas, na época ainda tinha nota de R$1. E eu falei, filho, papai vai te dar dinheiro, porque o papai quer te ensinar a lidar com dinheiro. A primeira lição é, você não pode gastar. Nós vamos ter que conversar bem antes de você gastar, apesar do dinheiro ser seu, porque a gente tem que saber como fazer as escolhas. E fui trabalhando algumas questões com ele. Ele ficou tão empolgado que agora ele tinha o dinheiro dele, que onde ele ia, ele levava a tal da bolsinha dele. Falei, filho, você não pode ficar andando com isso. Você vai perder. Não vou, pai, eu vou cuidar disso, né? E ele estava todo empolgado. Num domingo, que eu estava pregando fora, ele chega no início do culto e fala para Kelly, e diz, mãe, me dá o dinheiro da oferta. E a Kelly olha e vê a bolsinha na mão dele e entendeu que era a hora da lição. Falou, filho, papai e mamãe sempre te deram o dinheiro da oferta porque você não tinha. Mas agora que você tem o seu próprio dinheiro, mamãe não vai dar não. Se você quiser ofertar hoje, vai ser do seu dinheiro. Ele olhou numa lógica simples de criança e disse, mãe, se eu der do meu, eu vou ficar com menos. Ela sorriu para ele e falou, é isso que é oferta, filho. A gente abre mão de alguém importante para nós, para aquele que é mais importante do que qualquer outra coisa. Ela diz, no entanto, você não é obrigado a dar. Mas se quiser dar, é do seu dinheiro. Então pensa o que você vai fazer. Tome a sua decisão. E quando chegou a hora da oferta, que ele estava ministrando louvor com o pessoal, então ela só viu a hora que ele chegou perto do gasofilácio e fez questão de mostrar para ela, tipo, é nota de 1, não é moeda não. Pá. Tipo, tô dando grana alta. E botou a oferta, saiu de peito estufado, todo contente. No final, a Kelly foi conversar e disse, filho, mamãe está tão feliz, tão orgulhosa, você fez a escolha certa. Ele falou, mas mãe, lembra que eu falei que se eu desse no meu ia ficar com menos? Ela falou, sim. Ele falou, mas não sou bobo não. Depois que eu conversei com a senhora, comecei a pensar, falei, peraí, posso até ficar com menos no início, mas o pai e a senhora sempre falam que Deus abençoa. Depois que Deus abençoa, eu vou ficar com mais. E ela apenas sorriu e falou, que bom, filho, que você entendeu isso e que você vai crer nisso. Ele falou, mãe, como é que Deus abençoa? O dinheiro cai do céu? Ela falou, não, filho, não é bem assim, né? Deus até pode fazer isso extraordinariamente, mas a forma comum, Deus gosta de usar pessoas. Assim como você já viu Deus usar papai e mamãe para abençoar os outros, você já viu Deus usar pessoas para nos abençoar. Então a gente nunca sabe exatamente como Ele vai fazer, mas a gente confia nele. Ele falou, mãe, falei para Deus, já que Ele vai me abençoar, já até escolhi o que eu quero. E já falei para Ele. E ela falou, que bom, filho, mas mamãe não vai fazer nada, então não adianta você falar para mim. Não, mãe, é Deus que vai me abençoar. Isso foi no domingo. Na segunda noite, uma irmã da igreja liga para Kelly. Conheci, cuidou, ajudou a cuidar de Israel desde que ele nasceu, mas a gente nunca lembra dela ter feito isso antes, embora sempre expressou muito carinho. Ela disse, Kelly, que número Israel calça? Ela falou, por quê? Ela falou, estou perturbada desde o culto de ontem, que eu tenho que dar um tênis para o seu filho. Aqui ele falou, olha, o número que ele calça é tal. Ela falou, tá bom, obrigado, depois a gente fala. Passou, na sexta-feira ela apareceu em casa. Quando a Kelly atendeu, viu ela com um pacote, olhou tipo, é aquilo que nós falamos, ela deu sinal que é. A Kelly já gritou, Israel, visita para você. Quando ele entrou na sala, viu aquele pacote, olhou para Kelly e falou, já até sei o que é. Porque eu pedi a Deus um tênis para ele me abençoar. E quando ele abriu, ele falou, mãe, não só é o tênis que eu pedi a Deus, mas é a cor que eu pedi para ele. Ele vira para aquela irmã e diz assim, Terezinha, você pode até achar que é você que me deu um presente,
Mas deixa eu falar para você, Deus usou você para me abençoar, porque domingo eu dei minha primeira oferta. E como eu sabia que Ele ia me abençoar, eu pedi um tênis, eu pedi esse modelo, eu pedi essa cor. Ela ficou impressionada com aquilo, então ele dizia, obrigado pelo seu carinho, mas ó, não é você não. Sabe, quando Jesus fala sobre eu e você nos tornarmos como crianças, às vezes nós precisamos ter esse tipo de simplicidade, fé e confiança. Não importa quem Deus use, nós vamos olhar e dizer obrigado pelo seu carinho. Mas não estou focado só em achar que foi você que me enxergou ou que se preocupou comigo. Há um Deus que cuida de cada um de nós. E eu e você podemos confiar nele. Quem está entendendo a diferença entre um e outro? Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha a favor de todo aquele que nele espera. A Bíblia diz, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quando você espera em Deus, você bota Deus para trabalhar em seu favor. É o que Ele mesmo disse. Não é a gente tentando mandar nele, é a gente acreditar no formato que Ele disse que trabalharia conosco. Agora, feita a distinção do comportamento desses dois, vamos falar na ordem que aparece no texto. Primeiro, dos sinais da maldição. Ele será, diz aqui o versículo 6 de Jeremias 17, falando, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. O verso 6 diz, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Embora o que tenha sido dito tenha a ver com o contexto, a realidade com que eles viviam, não é difícil para a gente acompanhar. Não requer nenhuma interpretação profunda. Eu vou fracionar essa declaração sobre os sinais da maldição em 3 partes. Primeiro, arbusto solitário no deserto. Que diferença faz um arbusto no deserto, se ele está lá ou se tem outros? Não é a quantidade de arbustos que necessariamente vai afetar a sua produtividade ou o seu estado. Mas sabe algo que eu tenho percebido em 29 anos de ministério pastoral, fora os anos já no ministério itinerante, mas falo do pastoral, porque foi no pastorado que a gente passa a gastar tempo ouvindo pessoas, aconselhando, orientando, e você começa a aprender a mapear comportamentos que são repetitivos. Um dos sinais que acompanha a vida de quem não confia no Senhor é um senso de solidão. Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve, Deus age na vida do outro, mas não age na minha. Esse senso de solidão costuma acompanhar quem não confia no Senhor, porque o que confia, meu amigo, está em outro nível. No Salmo 27:10, Davi diz, ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, são os últimos de quem a gente vai esperar isso. E diz, o Senhor me acolherá. Tipo, é ruim que Deus vai me desamparar, nunca. É por isso que Hebreus 13, um dos textos que usamos num dos domingos, atrás, ministrando sobre fé, diz, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E aquele que confia sabe que em momento algum será abandonado pelo Senhor. Mas quem não se move no nível de confiança o tempo todo, ele está preso nesse lugar. A segunda descrição dos sinais da maldição, não verá quando vier o bem. Esse que é classificado como maldito, que está debaixo do sinal da maldição, não vê o bem vir, mesmo quando vem sobre todos. E olha que tem coisa que Deus libera sobre todo mundo. Em Mateus 5:45, no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas tem gente que não enxerga nada, absolutamente nada do que Deus faz. Mesmo algumas coisas boas que lhe acontecem, ele muitas vezes prefere acreditar que aquilo é resultado do seu esforço, que é alguma coincidência, mas não necessariamente procede do Senhor. Logo, um sinal evidente na vida de quem não confia no Senhor. Nós vemos Deus denunciando esse comportamento na nação de Israel, relacionando isso com incredulidade. É a murmuração, é a reclamação. Essa pessoa não vê quando vem o bem. Agora, tem aquele tipo de gente, a expressão não verá quando vier o bem, não quer dizer não ver com a visão. O não verá não vai conseguir discernir que Deus deu, ou não vai poder desfrutar.
E um texto que me traz temor, desde que eu era garoto, está em 2 Reis, no capítulo 7. Eu gostaria de lê-lo a título de exemplo. Vou primeiro ler os versículos 1, depois o 2, e depois vou pular do 16 para o 20. O texto diz assim: então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um comentário. Eles estavam em guerra, a cidade está sitiada pelo inimigo, uma crise financeira, material sem precedentes, a fome está instalada. Lei de oferta e demanda, não tem escassez de alimento, não tem oferta de alimento, o preço sobe absurdamente. E começa a faltar alimento, não só porque já não tem para todo mundo, mas porque o acesso, o poder de compra vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Eliseu levanta para dar a notícia que deu. Então vamos tentar contextualizar, guardar das devidas proporções, porque algumas coisas vão ficar para mais, outras para menos. Imagina como se fosse hoje. O homem de Deus dizendo, amanhã, mais ou menos por essas horas, o dólar vai estar 50 centavos de real. Amanhã, por mais ou menos essas horas, você vai abastecer a gasolina aditivada a R$1. Amanhã, por mais ou menos essas horas, vamos comprar botijão de gás por no máximo R$50. Irmão, tinha os que deram glória com você, e teve essa criatura estúpida, com o perdão da palavra, do verso 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Gente, uma coisa é o cara não querer confiar, outra é ser tão insolentemente incrédulo. E Deus pode rasgar, abrir janela, derramar o que tem, nem ele dá conta de fazer um negócio desse. E a Bíblia diz, o profeta respondeu, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá. Ele está no time do que não verá vir o bem, mas não é que não verá com os olhos, ele diz, vai enxergar, mas não vai desfrutar. O que acontece? Nesse inteirinho até o versículo 16 que eu vou ler. Alguns leprosos, que eram excluídos, tinham ficado do lado de fora da cidade, foram tentar encontrar uma expressão de misericórdia, conseguindo alimento, com os inimigos que estão sitiando a cidade. Quando chega lá, descobre que não tem ninguém mais no acampamento. Todo mundo fugiu, deixou tudo para trás. Comida, acampamento, provisão, largaram armas, armaduras, enquanto eles não sabem o que aconteceu. Mas o sítio acabou. Aquele povo desapareceu, mas deixou todas as provisões. Aí aquela turma dizia, e aí, guardamos isso com a gente ou dividimos com a cidade? Eles resolvem, vamos levar as boas novas. Quando levaram a notícia, o verso 16 diz assim, então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Pastor, foi um tumulto no portão, porque o povo descobriu que tinha comida de graça. Eu falei, é verdade, mas com todo esse tumulto, só um foi pisoteado. O único descrente que recebe uma palavra de sentença, né, pelo seu posicionamento aberta e deliberadamente contrário a uma palavra liberada por Deus. A pergunta a ser feita é, que tipo de gente eu e você queremos ser? Esse que não confia no Senhor não verá quando vier o bem. Terceiro e último lugar, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Esse é o tipo de pessoa que, comparado com o que eu vou falar daqui a pouco sobre
o que confia no Senhor não tem raízes em Deus. E por isso definha não só espiritualmente, como também emocionalmente. Isso é o que de vez em quando a gente chama de gente que tem a vida seca. E sabe, ao olhar para pessoas ao longo de 3 décadas de ministério que não confiam em Deus, acredite, nós vemos essa síndrome, esse conjunto de sintomas, de comportamento se repetindo. Por outro lado, os sinais da bênção. Vamos lá agora voltar para Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos fracionar essa declaração. Primeiro, árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. As raízes se estendem fora da vista humana. A árvore que está próxima da água, ela é beneficiada pela água, não porque a árvore foi até a água veio até ela, mas porque raízes saíram em busca do contato com a água para buscar de lá o suprimento necessário. Assim como isso normalmente, o trabalho da raiz acontece fora da vista, eu e você, no relacionamento com Deus, precisamos desenvolver raízes. Nem sempre são parte da nossa vida pública, visível, mas são a nossa conexão com Deus, para receber dele sustento, para receber dele suprimento. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, 11. Eu vou ler primeiro o 11, depois o 12 e o 13. No 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Peraí, Paulo, contente em qualquer situação, em qualquer situação. Verso 12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Então qual o segredo, Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, o meu humor, minha força, minha alegria não depende de circunstâncias. O tudo posso, normalmente a gente costuma aplicar para posso fazer. Eu tenho repetido isso bastante e não vou cansar de me falar. Mas o contexto não é posso fazer, é posso suportar. Ele está dizendo, não importa a circunstância, eu dou conta de segurá-lo, porque minha força não vem delas. Minhas raízes estão em Deus. E essas raízes em Deus estão extraindo sustento para que eu fique firme diante de qualquer circunstância. Sabe, é impressionante. E uma das questões que nós temos abordado sobre a fé diz respeito a essa disposição interior e do ânimo. Nós já ensinamos aqui sobre isso. Mas uma segunda característica, a Bíblia diz, não receia quando vem o calor, a adversidade, e a sua folha fica verde. É impressionante como o comportamento de quem confia no Senhor não combina com as circunstâncias difíceis que ele enfrenta. Atos 16, de 22 a 26. Paulo e Silas na cadeia, julgados de forma sumária e injusta, açoitados, com os pés presos, amarrados no tronco, numa condição de muita gente estaria reclamando, murmurando, dizendo, Deus me deixou, Deus me abandonou. A Bíblia diz que os dois oravam e cantavam louvores. É o tipo de comportamento que não combina com as circunstâncias. Abacuque 3, o texto que trabalhamos ao longo do mês passado. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado. É quase que, perdão o uso da expressão, é quase como se o profeta estivesse dizendo, estou me lixando para isso tudo, por causa do lado de fora. Ele diz, todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Quem tem raízes nele, extrai sustento e tem um comportamento completamente diferente, que não condiz com a condição. E sabe, eu fico pensando em gente como o pai da fé, Abraão. O que deixou Abraão com a folhagem verde tanto tempo? Gente, Deus disse para esse cara, eu vou te dar um filho. Ano passa, entra ano, sai ano, passa mais ano.
Ele continua debaixo de uma promessa. Levou 25 anos, desde o momento que Deus começa a lidar com Abraão, até o filho nascer. Agora, Deus, logo no início, antes mesmo de ser muito claro e específico sobre, a descendência de Abraão por meio de Isaac, Deus fala para ele: eu estou mudando o seu nome. A partir de agora, seu nome é pai de multidões. O cara não tem um filho, mas a Bíblia diz que ele creu no Deus que chama a existência aquilo que não é como se já fosse. E ele começa a dizer em linha com Deus, como aprendemos aqui, a importância de declarar a palavra: sou pai de multidão, mas tu não tem ninguém. Se você não está vendo, o problema é seu. Eu estou vendo. É uma questão de tempo, vai materializar. O que deixa o cara com a folhagem verde tanto tempo? Alguém que não desanima, o tempo passando, as circunstâncias sem mudar a sua confiança em Deus. E normalmente nós pensamos que Abraão precisou de fé só até Isaac nascer. Meu amigo, ele precisaria de mais fé depois que Isaac nasceu do que antes de Isaac nascer. Gênesis 22 fala que Deus fala para Abraão: pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Não sei você, mas já reclamei com Deus várias vezes. Falei, precisava falar isso tudo pro velhinho. Já é difícil entregar o filho. O senhor tem que dizer o teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Falei, o senhor só está dificultando. E aliás, depois que eu virei pai, esse texto ficou mais difícil. Eu tinha vontade de pular Gênesis 22 e nem ler isso. Mas a Bíblia diz no verso 3 que Abraão levanta de madrugada. Sabe o que significa isso? Prontidão. O senhor mandou, bora executar. Pega seu filho, pega alguns servos e diz todo mundo para o Monte Moriá, porque Deus deu uma ordem. Não tem esse negócio de vamos despedir, vamos gastar uma semana com o menino. Deus falou, está falado. Agora, a Bíblia diz, depois de 3 dias de caminhada, quando eles avistam o Monte Moriá, Moisés fala para os servos: segura a onda vocês, me esperem aqui. Eu e meu filho iremos, plural, nós dois vamos. Ele diz: adoraremos, plural, e voltaremos. Durante algum tempo eu desconfiava do Abraão. Falei, deixou as testemunhas longe. Não queria ninguém testemunhando o que ele faria. Fingiu que ia trazer o menino de volta, porque sabia que estava indo matar. Mas isso era a minha cabeça com a falta de entendimento. Qual é a explicação bíblica? O livro de Hebreus diz no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos. Quando ele diz nós vamos voltar, ele está dizendo não faz sentido Deus prometer que por meio desse menino ele cumpre o que me prometeu e será minha linhagem e agora mandar matar. Eu não entendo a disparidade entre isso e isso, mas uma coisa eu sei: eu confio nele. O que ele vai fazer é problema dele. Ele mandou matar, eu vou matar. Agora ele que devolve o filho, porque ele tem que cumprir a palavra dele. Então ele vai obedecendo a Deus, mas a Bíblia diz, cria que Deus o ressuscitaria dos mortos. Quem está entendendo? Folhagem verde. Meu amigo, a maioria de nós já teria um chilique, entrava em estado de choque antes disso. Mas aquele que confia no Senhor não receia quando vem o calor, sua folhagem fica verde. Último lugar, no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uma coisa é o calor, a outra é o ano da seca. É a estiagem, é o tempo longo sem chuva. Mas quem tem raízes para buscar água não depende apenas da chuva. É interessante que o bendito, diferente do maldito, que não vê o bem que vem sobre todos, o bendito não é abalado pelo mal que vem sobre todo mundo. A gente tem determinadas circunstâncias difíceis que todo mundo vai experimentar. De alguma forma, quando a gente passa, a gente acha que é só com a gente. Porque a maior parte do tempo que está acontecendo com os outros, como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pelo nosso egoísmo, a gente não se identifica, a gente não conecta, a gente não percebe, não mensura. Quando acontece conosco, parece que é só com a gente no mundo. E uma das perguntas que eu mais ouvi como pastor na vida: pastor, por que comigo? Eu digo, porque se não fosse você, era o outro me perguntando por que com ele. Agora, olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Jesus diz assim, observe a ordem: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Vou repetir: caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Mas ele termina dizendo, ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora ele vai falar de outro. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Agora olha o que ele diz. Parece Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A mesma coisa do outro. A diferença, Jesus diz, ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que eu e você precisamos entender? A adversidade vem para todo mundo. Se você vai ficar em pé ou cair, depende de como você edifica o seu relacionamento com Deus. Agora ele está dizendo, ouve a palavra e não pratica, não tem estrutura. Ouve a palavra e pratica, tem estrutura. Por quê? Porque obediência, gente, é uma das maiores expressões de fé. Assim como a desobediência procede da incredulidade. O que é que o diabo foi fazer com Adão e Eva lá no jardim? Deus falou para não comer isso, por quê? Não é bem assim não, está trolando vocês, não quer que vocês sejam que nem ele. O que ele semeou antes de conseguir um ato externo de desobediência? Uma atitude interior de incredulidade. Deus não é quem diz que ele é. Os seus motivos não são os quais ele revelou, que não quer que a gente faça para nos proteger. Ele não está interessado no nosso bem. O que nos faz relativizar a obediência é a incredulidade em quem deu a ordem. Agora, quem não consegue levar a palavra de Deus a sério, no sentido de obediência, vai levar a palavra de Deus a sério quando é a promessa? Isso aqui eu não boto a mão no fogo, não acredito no caráter dele quando ele dá ordem. Mas a hora que deu a promessa, não, agora eu vou que nem louco. Ou você cria vínculo de confiança com o caráter de Deus na hora de obedecer, ou você não vai ter fé para a hora da promessa. Agora, alguns de nós queremos um evangelho bem light da obediência, mas queremos uma fé que rebenta e que nos leva a qualquer lugar. Deixa eu te dizer, vai sonhando. Você não vai chegar a lugar nenhum sem compromisso com a palavra. Agora, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Vai acontecer com todo mundo, com quem tem vínculo com a palavra, com quem não tem. A diferença é que quem tem vínculo fica de pé e quem não tem, a casa cai. Então o que eu e você precisamos? De um posicionamento de confiança. No ano da seca, não se perturba, não deixa dar fruto. E daí que choveu, e daí que deu enchente, e daí que soprou o vento. Eu construí para não cair, não vai me derrubar. Quem está entendendo, diga amém. Jó e sua esposa foram afligidos por males semelhantes. Eu de manhã falei, passaram os mesmos problemas. Pastor Anderson me corrigiu e agora eu estou confessando isso em todos os cultos. O pastor, desculpa, eles não passaram as mesmas coisas. Falei, como não? Ele falou, só Jó ficou doente se raspando com o caco, ela não. Eu falei, é mesmo, já que você falou nisso. E Jó, só ele tinha uma mulher incrédula, porque ela tinha um marido crente confiando em Deus. Então realmente a situação dele foi um pouco pior. Mas eles passam por males semelhantes. Olha a reação de cada um. A mulher de Jó diz para ele, amaldiçoe seu Deus e morre. Porque quem não confia e se sente abuso solitário, ele me abandonou, olha, diz, também te abandono. Agora, quem confia e sabe que não foi abandonado, fala para quem não confia, diz, você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. E porque eu confio que ele não me deixa, eu também não deixo ele. Dá para entender a diferença? Quando eu e você olhamos para esse quadro todo apresentado a partir de Jeremias 17, eu creio que a melhor forma de concluir é se perguntar, quem sou eu? E eu quero perguntar isso, quem é você? De acordo com essa descrição, já que Deus está dizendo, seu coração é enganoso, você não vai conseguir saber se você realmente confia ou não. Ele está dizendo, mas eu sei ler e eu consigo provar o diagnóstico através do que vai acontecer à sua volta. Usando essa leitura que Deus favorece, eu quero te perguntar, quem é você? O bendito ou o maldito? Agora, uma coisa boa de eu e você sabemos, os resultados externos dessa exposição do diagnóstico de Deus não são imutáveis. Tem gente como o rei Asa, que soube confiar em Deus no momento, viveu milagres e perdeu a confiança ao longo do caminho. Por isso que Hebreus 10:35 diz, não percam a vossa confiança. Ela
tem uma grande recompensa. Então, mesmo que a gente observe o desenho e diz, não, de acordo com o que o Senhor falou aqui, eu estou olhando na minha vida e estou vendo esses sinais. Sou árvore plantada junto às águas, que estende raízes para o ribeiro. Eu sou aquele tipo de gente que não receia quando vem o calor, minha folha fica verde. Eu sou o tipo de gente que no ano da seca não se perturba, não deixa dar fruto. Esse, se você olhar o diagnóstico, é esse. A disposição, como resposta ao que Deus está falando, é: eu preciso preservar isso. Eu não posso, como asa, comprometer. Mas se você fala, pastor, para o meu lado deu ruim, eu não estou nesse time não, eu estou no primeiro, arbusto solitário no deserto. Talvez você diga, não, eu estou mais para não ver quando vem o bem. Talvez você diga, não, eu estou mais para morar nos lugares secos do deserto. Ou talvez você esteja no nível que outro me falou, eu estou os três juntos. Eu estou com o pacote full, completo do diagnóstico. O que eu e você precisamos entender? Que isso não é mera punição irreversível. Maldição no contexto do povo de Deus não é mera punição ou retribuição. Junto com a justiça de Deus, que obviamente retribui, junto com a correção, há sempre um convite, um chamado para o conserto. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 17, Deus diz assim: eu os feri. Ele vai dar detalhes de como feriu aquele povo e aquela geração. Mas no final, Deus desabafa dizendo: mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Em outras palavras, eu não feri vocês porque queria acabar com vocês. Eu os feri para atraí-los, para chamá-los de volta. Tem gente que é semelhança de Pedro. Quando ouve o galo cantar, cai em si, chora amargamente, se permite ser restaurado. Tem gente que é semelhança do filho pródigo. A Bíblia diz que ele também caiu em si. E ele precisou daquela didática, da dor de tudo que passou, para lembrar: o que eu tinha com meu pai era muito melhor, eu vou voltar. E muitas vezes Deus permite esse tipo de circunstância com a forma de dizer: eu quero você de volta, e eu preciso chamar a sua atenção, eu preciso ajudar você a entender. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso? É nossa decisão. Ainda que alguém me diga: pastor, estou aqui na descrição do maldito é o homem, confia no homem, aparta o seu coração do Senhor. Quando Deus mostra esse diagnóstico, Ele está dizendo: não estou te condenando, estou te alertando. Você pode mudar o jogo. Quem está entendendo, diga amém. Então a minha última pergunta a você, eu encerro aqui para passarmos a ceia: o que é que você vai fazer com aquilo que você ouviu hoje? Vamos orar. Meu Deus, suplicamos mais uma vez que, mais do que estimular a nossa mente a uma análise, mais do que fomentar informação, que o Senhor nos permita viver uma consciência espiritual, despertamento, que aquilo que temos ouvido possa gerar resposta, correspondência, e que isso aconteça debaixo da liderança do Teu Espírito. Uma vez que não podemos avaliar o nosso coração sozinho, que não podemos confiar só no autoexame, precisamos do exame do alto. Oramos tanto pelo testemunho do Espírito Santo, por aquilo que o Senhor precisa chamar a nossa atenção e nos corrigir, como também pela capacidade de ler, por meio daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, como estamos vivendo, o que nos está sendo retribuído pelo Senhor. Quais são os sinais, as marcas na nossa vida, se há confiança ou a falta dela. E sabemos que o Senhor tem nos chamado a esse lugar, que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, queremos corresponder contigo e voltarmos-nos para Ti de todo o coração. E por isso eu clamo uma vez mais o favor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada um. Que a Tua palavra siga produzindo resultado, trabalhando em nós, mesmo depois dessa reunião. Não queremos simplesmente tratar como uma torneira a ser fechada, o interruptor a ser desligado ao sair dessa reunião. Nós oramos que o que o Senhor começou cresça, progrida e cumpra plenamente o seu propósito na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus.